Olá, está no ar o Aliança da Soja. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente em mais um programa que toda semana traz um assunto diferente sobre a cadeia produtiva da soja. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Impactos na estiagem. Rio Grande do Sul registra perdas significativas em lavouras de soja. Saiba o que o produtor deve fazer para evitar prejuízos causados pela deficiência hídrica. Com a falta de água do solo, vamos saber como fica a produção da oleaginosa. E ainda nesta edição, mercado de sementes garante qualidade do produto para a próxima safra, mas pode diminuir a oferta. A estiagem tem causado efeitos adversos em propriedades da região sul do país e tem sido um momento desafiador para o produtor de soja. O clima é o fator incontrolável da lavoura, é a fábrica a céu aberto, como a gente costuma dizer. De acordo com um boletim divulgado no mês de janeiro pela Emater, a falta de chuva nas principais atividades agrícolas do Rio Grande do Sul já traz bastante impacto. As perdas médias de produtividade vão de 25% a 45% na maioria das regiões. O segundo maior produtor de grãos do país sente os efeitos da seca da região sul. A lavoura de soja tem sido uma das mais prejudicadas. No Rio Grande do Sul, o percentual de perdas é de 43,5%, segundo o levantamento divulgado no dia 10 de fevereiro pela Emater. Os prejuízos na lavoura preocupam os produtores rurais. Essa seca pode ser sentido o efeito dela muito mais nas lavouras do cedo. Quando eu digo no cedo, seria para nós o milho plantado antes de 15 de setembro e o soja plantado antes de 15 de outubro. Né? Então, antes da janela ideal, as lavouras aí forçaram a ficar prontas na seca e nessas áreas aí a seca afetou muito significativamente aí o rendimento. E as perdas não param de crescer. O relatório mensal de janeiro do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, apontou uma perda de safra da soja de mais de 8 milhões de toneladas, 39% do previsto inicialmente, que era de 21 milhões de toneladas. A produção estimada atual é de 12 milhões e 800 mil toneladas. A estiagem, aliada ao calor, forma os principais fatores que influenciaram a redução. Do Paraná, direto para Santa Catarina. O estado registra uma perda econômica de 1 bilhão 770 milhões de reais. Segundo dados da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado, estima-se que houve uma perda de 578.186 toneladas de soja. A situação é bastante preocupante e para a gente entender melhor esse cenário, eu converso agora com Salatiel Turra, que é chefe do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura do Paraná. Salatiel, pensando aí no último mês fechado, janeiro de 2022, até o momento, nesse mês de janeiro, quantos por cento da lavoura estavam em bom estado? Seja bem-vindo. Bom dia, Flávia. A lavoura do estado do Paraná, no mês de janeiro, estava em condições boas, 33% no relatório de janeiro, enquanto que 36% estava em condições boas, 33% em condições médias e 31% em condições ruins. Tudo isso em vista da condição adversa que o Paraná está vivendo, dado essa seca e estiagem prolongada. Tá certo. É um cenário preocupante, como a gente tem falado desde o começo dessa edição do Aliança da Soja. E dentro já dessa situação observada, Salatiel, você acredita que para a próxima safra pode haver uma redução de área plantada ou mesmo algum produtor saindo da atividade por conta desse cenário? A gente costuma dizer que o produtor rural é um empreendedor rural, né? Ele é um administrador de uma fábrica, como tu comentou, a céu aberto. Desse modo, o produtor rural ele sempre busca investir cada vez mais para recuperar o prejuízo que ele teve. Claro que situações adversas, como uma estiagem prolongada, com uma temperatura em excesso, de uma forma bastante intensa que ocorreu e está ocorrendo, traz uma certa preocupação e um certo desânimo, uma vez que ele não consegue atingir o lucro esperado pelaquela cultura que ele tanto colocou empenho, dedicou tecnologia para produzir um produto de qualidade.
Entretanto, é muito cedo ainda a gente constatar qualquer informação ou dar estimativa de que na próxima safra ocorra uma redução, até porque é muito característico dos produtores paranaenses ter aptidão em plantar mais soja na primeira safra do que milho. E, em contrapartida, na segunda safra inverte esse cenário. E aí, em relação, até aproveitando o trabalho técnico aí do DERAL, como que o produtor pode se precaver, né, se prevenir em situações como essa? Como a gente tem falado, o clima é o fator, né, incontrolável da lavoura, então o plantio, por exemplo, desse ano, ele começou com bastante umidade, até dentro da janela ideal, na maioria das regiões, mas aí durante o desenvolvimento da planta teve essa falta de umidade. Então, nesse sentido, o que é indicado em questão de manejo daqui para frente ou até de forma preventiva para o produtor? É muito importante que o produtor rural sempre esteja orientado tecnicamente através de uma assistência técnica, seja ela pública ou privada. O manejo do solo é fundamental. Uma boa palhada prolonga a umidade do solo e, consequentemente, consegue garantir uma produtividade ideal para aquela cultura. Claro que em momentos como esse que nós passamos, onde a falta de chuva foi muito forte, em momentos cruciais da planta, essas condições, às vezes, elas poderiam ser um minimizador do prejuízo. Não necessariamente inibir total o prejuízo. Mas outras informações, outros pontos importantes é a questão da contratação do seguro rural. O Estado do Paraná, de modo geral, tem um programa que subvenciona a parte dos juros, né, do prêmio, e os produtores rurais podem, assim, diminuir o seu prejuízo, né, acessando um seguro rural com qualidade, e também buscando ajuda do governo federal através da subvenção a nível federal. Isso reduz o custo da aporte dele e, consequentemente, o produtor rural terá a condição de, em momentos onde ele não consegue produzir o produto, dado essas adversidades incontroláveis pelo homem, ele, consequentemente, não vai ter um prejuízo financeiro também. Tá certo, afinal de contas, o seguro rural é para isso, né? Para ser usado nesses momentos. Aí o produtor precisa lançar a mão dessa ferramenta, mas, como você disse, estar atento com isso, até de forma bem observada ali, para também não ter nenhuma complicação na gestão da propriedade, né? Eu conversei com o Salatiel Turra, representando aí o DERAL, avaliando o cenário da produção de soja neste ano no Paraná. A gente deseja, né, que, apesar de tudo, possam ter aí uma boa safra, que a chuva venha, né, Salatiel? Obrigada pela sua participação, até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta para conversar com o presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul. Será que a estiagem deve impactar o mercado de sementes de soja? É no próximo bloco. Estamos de volta e olha só, antes de seguir aqui com o nosso programa, eu quero convidar você para rever esse e outros programas já exibidos do Aliança da Soja no canal do YouTube do Canal Rural. Apesar da baixa produção de soja na região sul do país, por conta da estiagem, muitas sementeiras produziram com um volume maior de campos inscritos para tentar suprir parte da demanda. E sobre esse assunto que eu converso agora, Arno Costa Beber, que é presidente da APASUL, Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul. Arno, primeira coisa que eu quero pedir para você fazer aqui com a gente é tranquilizar o produtor rural que está lá do outro lado nos assistindo, porque essa semente que vai chegar na propriedade dele na próxima safra, ela é uma semente de qualidade, né? Afinal de contas, a indústria do setor tem bastante rigoroso em relação a isso, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Sim, Flávia, nós estamos vivendo um ano aí de estiagem severa, então um ano que a gente causa muita preocupação pela baixa produtividade dos campos, né? Mas pensando na produção de semente, realmente a gente tem o produtor de semente segue uma lógica um pouco diferente.
uma lógica de campos em várias regiões do estado, fazendo também uma difusão de cultivares plantadas em épocas diferentes. Então, segue aí um calendário um pouco diferente da produção de semente, da produção de grãos, né? Somando-se a isso, também nós temos um acréscimo na área plantada em relação ao ano passado de 7%. Então, isso também tem que fazer frente a anos difíceis como esse, que já é uma precaução que o produtor de semente segue, trazendo aí uma garantia de produção um pouco maior. Temos aí, esse ano, uma quantidade de campos inscritos, de 4 mil campos, né, somando em mais de 380 mil hectares de área. Então, tudo isso vem somando também a ampliação de áreas irrigadas no estado do Rio Grande do Sul, que vai trazer um pouco mais de segurança aí para esse processo. Embora você está trazendo aqui para a gente, né, como você disse, são propriedades em várias regiões, várias medidas aí de forma preventiva para que tenha todo esse produto para atender a demanda do mercado. Mas ainda assim existe uma baixa na produtividade e você acha que com isso, com esse cenário, pode faltar semente no mercado, pode mexer inclusive com os preços para a próxima safra? Os preços, a tendência deles é seguirem o mercado, Flávio. Não temos aí o produtor de semente, ele não tem essa diminui a semente e aumenta o valor de mercado. Não, ela segue uma regra, ela segue custos de produção e embasados no preço da commodity. Então, tem estabilidade em valores, não se trabalha da forma de demanda e preço aquecido, é mais tranquila essa relação. Um dado extremamente importante que nós temos, que estima-se que o ano passado nós tínhamos 10 milhões de sacas de sementes de 40 quilos, né? Então, um dado importante que em todos os anos, em torno de 25% dessas sementes, elas não são comercializadas por falta de demanda. Então, esse é um número também que possa estar ajudando aí suprir uma possível diminuição de volume, né, por qualidade esse ano. Outra coisa bem importante, Flávio, é que 50% das sementes comercializadas, produzidas no Rio Grande do Sul, são comercializadas fora do estado. Tem um fato extremamente importante, que todas as sementeiras, quando se fala em qualidade de produto, que é uma preocupação do produtor, todas as sementeiras que comercializam sementes legais, né, sementes certificadas, elas passam por um processo legal aí, fiscalização, pelo MAPA. Então, tendo assim um certificado de procedência e qualidade, trazendo um pouco mais de segurança para o agricultor. Então, esse é um processo no ano assim, extremamente importante, que o produtor deve procurar esse tipo de produto, né? Arno, eu vou aproveitar então para reforçar esse assunto aqui com o nosso produtor rural. Afinal de contas, você está representando o setor de sementes aí do Rio Grande do Sul e trazendo essa segurança de qualidade do produto, porque as indústrias têm um controle de qualidade muito rigoroso. Mas para isso, é o que você acabou de falar, precisa ter a garantia na hora de adquirir essa semente, que sejam sementes certificadas, não é isso? Claro, esse é um processo que ocorre bastante no Rio Grande do Sul, principalmente, que é um estado que trabalha com sementes ilegais, sementes piratas, que a gente chama, onde o produtor, nesse momento, ele procura se abastecer, se socorrer, e ele corre aí para um vizinho, para alguém que produza um grão um pouco melhor e tenta fazer daquilo uma semente para a próxima safra. E esse efeito é extremamente perigoso para o Estado, para a economia como um todo, onde podemos ter mais uma frustração para frente por campos de má qualidade pela sua formação com sementes ilegais, com sementes fora do padrão. Então, esse é um dado que realmente preocupa, né? Quando tem esse risco de uma corrida ir atrás de um produto e sem se atentar a algumas normas e padrões nesse sentido. É o famoso barato sai caro, né, Arno? Não vale a pena. Com Obrigada certeza. pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja. Muito obrigado a você. E olha só, nesta terça-feira tem reprise às 6h30 da manhã. Aproveite para rever outros assuntos abordados aqui no Aliança da Soja e deixe lá também seu comentário ou mesmo sugestão aqui pra gente
trazer no nosso programa. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e já sabe, nos vemos na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde, aqui no Canal Rural. Até lá!